Olá, já aconteceu de perceber como uma única história pode acabar limitando a nossa visão de mundo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na obra de uma autora que desafia justamente isso, uma das vozes sem dúvida mais importantes da literatura atual. O perigo de olhar para qualquer povo através de uma narrativa única. Essa ideia, que ficou muito conhecida pela brilhante Chimamanda Ngozi Adichie, é o ponto de partida para tudo que vamos conversar hoje. É a raiz do problema de como os estereótipos nascem e, mais importante, de como a gente pode lutar contra ele. E para entender a resposta que a Adichie nos dá, este é o nosso roteiro. Primeiro, vamos fundo no que é o perigo da história única. Depois, vamos conhecer a contadora de histórias por trás de tudo. Aí, exploramos o contexto da Nigéria, mergulhamos nos contos dela e, por fim, a gente vê como as histórias podem ser uma forma de reivindicar a dignidade. Vamos começar então pelo conceito principal, a história única. O que a Adichie diz é que quando a gente reduz pessoas e lugares a uma narrativa só, a gente cria estereótipos. E o problema dos estereótipos, sabe, não é que eles sejam mentirosos, é que eles são incompletos. E essa incompletude acaba roubando a dignidade das pessoas. E quem é essa voz tão potente que nos convida a questionar essas narrativas limitadas? É a aclamada autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, uma verdadeira mestra na arte de contar histórias. A formação da Adichie é uma mistura bem fascinante. Ela cresceu num ambiente totalmente acadêmico, cercada por livros, com um pai professor e uma mãe reitora, mas ao mesmo tempo essa vida intelectual era meio que assombrada pelas memórias da Guerra de Biafra, um conflito que deixou mais de 1 milhão de mortos e cicatrizes muito, muito profundas na sua família e na sua nação. E como dá para ver aqui, a jornada dela da Nigéria para os Estados Unidos foi assim meteórica. Desde o romance de estreia até obras super premiadas como Meio Sol Amarelo e American Anna, cada livro foi consolidando o lugar dela como uma das vozes mais cruciais da nossa geração. Mas claro, as histórias da Adichie não surgem do nada. Para entender de verdade o que ela escreve, a gente precisa voltar um pouco no tempo e entender o palco complexo e vibrante onde tudo acontece, a Nigéria. Bem antes da colonização, a terra que hoje a gente conhece como Nigéria era o lar de impérios muito sofisticados, como o Império de Oyo e o Reino do Benin. Eram sociedades ricas culturalmente, com sistemas políticos complexos e rotas de comércio que funcionavam muito bem. Aí veio a colonização britânica, que basicamente redesenhou o mapa à força. Juntaram centenas de grupos étnicos diferentes debaixo de uma única bandeira, e com um sistema de governo indireto que acabava favorecendo alguns grupos em detrimento de outros, os britânicos plantaram sementes de uma tensão que, infelizmente, dura até hoje. A independência, em 1960, trouxe uma onda de esperança, claro, mas essa alegria durou muito pouco. A nação logo mergulhou numa guerra civil brutal, a Guerra de Biafra, que deixou um rastro de destruição e um trauma que passou de geração para geração. E ainda assim, apesar de toda essa história de dor, a Nigéria de hoje é uma potência. É o coração criativo da África, um gigante cultural com uma energia e uma resiliência incríveis. É desse solo tão complexo que nascem as histórias da Adichie. Ok, e como a Adichie combate a tal da história única? Simples, contando muitas histórias. A coletânea dela, de 2009, No Seu Pescoço, é a resposta perfeita para isso, porque oferece 12 perspectivas diferentes e muito poderosas. Este livro não dá uma visão única de nada. Pelo contrário, é um mosaico de experiências. As páginas nos levam para vidas divididas entre a Nigéria e os Estados Unidos, com personagens que estão sempre em movimento, muitas vezes se sentindo deslocados e, o mais importante, lutando para não serem silenciados. Vamos dar uma olhada num conto específico, Jumping Monkey Hill. Nele, a Adichie faz uma crítica super afiada ao que a gente pode chamar de olhar ocidental, aquela tendência de esperar que as histórias africanas se encaixem em certos padrões, sempre exóticos ou trágicos. No centro da história está o conceito de colonialidade. Não é só sobre o colonialismo histórico, mas sobre um poder que continua existindo. A ideia de que instituições de fora, geralmente ocidentais, ainda têm o poder de decidir o que é uma história africana autêntica. E o conto mostra isso de uma forma brilhante. Uma jovem escritora nigeriana apresenta uma história e ouve de um editor branco que aquilo é irrealista. Por quê? Porque não se encaixava nos estereótipos que ele esperava da África. Guerra, pobreza, sofrimento, ou seja, a verdade dela foi simplesmente invalidada. Agora, vamos para a história que dá nome à coletânea, No Seu Pescoço. Aqui, o foco muda para os fardos invisíveis, silenciosos, que tantos imigrantes carregam. E aqui a Adichie faz uma escolha técnica que é, olha, genial.
Ela narra a história usando a segunda pessoa do singular. Então, em vez de dizer ela sentiu, o texto se dirige à personagem como você. A escolha de usar esse você nos coloca diretamente na pele da protagonista, sabe? Faz a gente sentir a alienação, o desconforto, como se fosse nosso. Fica impossível manter qualquer distância. Isso nos leva à metáfora central do título, a coisa no seu pescoço. Não é nada físico, é um peso constante, que sufoca. É o peso do racismo sutil, da solidão que esmaga, da saudade de casa. Tudo isso vai se enrolando no pescoço de quem imigra. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição? O que a obra da Aditi realmente nos ensina sobre o poder que as histórias têm? A resposta é esta. Contar as nossas próprias histórias com toda a complexidade que elas têm é um ato de poder. É a forma de reivindicar a nossa dignidade. É o jeito de arrancar nossa identidade, nossa humanidade das mãos simplistas dos estereótipos. Isso tudo deixa uma pergunta no ar pra gente, né? Que história única podemos desafiar hoje? Talvez seja um estereótipo sobre um país, sobre um grupo de pessoas ou até sobre nós mesmos. Porque, no fundo, quando a gente busca e abraça múltiplas histórias, o mundo não só fica mais compreensível, a gente se torna mais humano.